Olá, meu nome é Lucas, tenho 21 anos, sou ex-aluno da Guarda Mirim de Arapongas e recebi o convite para participar de uma atividade aqui com vocês, uma atividade online, né, por conta da pandemia, é claro. Esperamos que isso passe logo para que esse tipo de atividade possa ser feita de maneira presencial. Desde já quero agradecer o convite feito pela Regina e é claro que eu não poderia deixar de participar, afinal de contas tenho o maior carinho por essa instituição tão importante que é a Guarda Mirim e que foi tão importante na minha ainda curta trajetória profissional. Mas tenho certeza que a Guarda vai também ser importante na trajetória de cada um de vocês. Bom, a ideia, né, é responder uma pergunta. Essa pergunta ela é bem simples, né, falando sobre amizade, falando sobre confiança, relações de confiança, né, o que fazer, né, como fica essa relação após um término de uma amizade. E isso levando para o mundo profissional, como fica essa relação após o término de uma passagem por uma empresa, né, de um ciclo que você finaliza em uma empresa, como fica a relação de confiança que você criou com aquele ambiente, com aquela empresa, com as pessoas que ali estão. E para responder essa pergunta, eu vou contar brevemente, um resumo bastante rápido sobre a minha história, né, e a minha relação de confiança e amizade dentro das empresas. Bom, a minha história na Guarda começa lá no final de 2014, quando eu fiz a matrícula, consegui, né, ingressar na Guarda Mirim. Não sei se é a mesma estrutura de hoje, mas na época a gente ficava num salão, que a gente chamava, né, era um centro de convivência, com a dona Malvina, e ali a gente esperava por uma oportunidade de emprego. Quando eu entrei ali já na metade para o final de 2014, o mercado estava pouco aquecido, então não tinham muitas oportunidades. Elas foram vir só no começo de 2015, e quando começaram a aparecer as chances, eu comecei a fazer entrevista e fui aceito em uma empresa bastante grande, tenho certeza que todos vocês conhecem, que é a Moval, aqui de Arapongas. Entrei lá então em 2015, em fevereiro, como aprendiz da fábrica, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma amizade lá dentro, sem ter nenhum familiar, né? Apenas de fato por ter passado na entrevista, e fui trabalhar na fábrica, né? Apesar do aprendiz não ter nenhum trabalho pesado, né, digamos assim, braçal, mas era um trabalho fabril. E ali eu fiquei por em torno de 3 meses. Na época nós entramos em 30 da Guarda para lá. E aí logo na sequência, depois de uns 3 meses, surgiu a primeira oportunidade de ir para o escritório. Na época era para o setor de segurança do trabalho. Fui aprovado no processo seletivo, fui para o escritório. Fiquei ali mais em torno de um ano e pouco. E depois acabei indo para o marketing, também ainda como aprendiz. E foi no marketing que eu me identifiquei, foi uma área que eu gostei muito, né? E acabei ficando, e ao finalizar o contrato, depois de 2 anos, né, que é o padrão, eu fui efetivado, né? Recebi o convite para me tornar, então, nessa época, assistente de marketing. Como assistente de marketing, eu fiquei mais 2 anos e meio, né? Aí já se somavam 4 anos e meio de empresa. E depois de construir uma relação muito profunda, principalmente pelo fato de ter sido aprendiz. Quando você entra numa empresa como aprendiz e vai crescendo ali, as pessoas vão tendo uma confiança muito grande em você, porque elas veem você se desenvolver dentro daquele ambiente, dentro daquela empresa, né? E foi isso que aconteceu comigo. Devido a essa confiança, devido a essa relação de amizade, claro que isso sempre aliado a muito trabalho, a muita dedicação, a muito estudo daquilo que você está realizando. Então aprendi muito sobre marketing, aprendi muito sobre o mercado moveleiro. E aí, quando houve uma reestruturação na empresa, ainda com 19 para 20 anos, se eu não me engano, eu recebi o convite para ser encarregado de marketing de uma empresa do tamanho da Moval, né, ainda muito novo. E claro, na época foi um baita desafio, e eu consegui, né, pelo menos na visão que eu tive, concluir bem. Mas como todo ciclo na vida, né, tanto profissional quanto pessoal, ele tem começo, meio e fim, né? E chegou o momento de finalizar o ciclo com a empresa. Eu estava ali como encarregado após um ano e alguma coisa, ou seja, já somavam-se 6 anos de empresa. Então são 6 anos de uma trajetória onde eu começo como aprendiz da fábrica, passo por uma série de processos e finalizo como encarregado de marketing. E eu recebi o convite para ir para uma outra empresa, né, tão grande quanto, ainda com mais tradição, com mais de 65 anos de mercado, também aqui de Arapongas, que é a Nortox. É um ramo completamente diferente, a Moval atua no moveleiro, a Nortox atua no mercado agrícola, mas ainda assim são empresas que têm maneiras tradicionais, né, bem parecidas. E, enfim, recebi o convite, e para eu poder ir para essa empresa, para eu poder ir trabalhar com a Nortox, eu precisava encerrar o meu ciclo na Moval. E claro, foi uma decisão muito difícil, muito
complicada, porque na época eu tinha e tenho ainda muito carinho, muita amizade por todos que estavam na empresa e essa relação de confiança, eu tinha muito acesso à diretoria, aos donos da empresa, né? E isso, claro, eu tinha a confiança deles, e para eu poder abrir mão disso para ir para uma outra, onde eu não conhecia também ninguém, onde eu ia começar também uma nova relação, foi muito difícil, foi muito complicado, mas para o crescimento profissional era preciso, né, tomar essa decisão. E aí como fica, né? E aí vem a resposta da pergunta, né? Como fica a relação de confiança após o término de um ciclo, após o término de uma amizade, de uma passagem por uma empresa? E é tudo muito tranquilo, né? Acho que a primeira coisa é que nada muda, você continua tendo a mesma integridade profissional que você tinha quando você trabalhava na empresa, você precisa continuar tendo quando você vai para outra empresa, e isso vale para uma entrevista de emprego, quando você de repente saiu de uma empresa por qualquer motivo que seja, e alguém te perguntar, mas como é que era a outra empresa? E você começa a descer além da outra empresa, isso já é um problema, né? Porque o que a empresa vai pensar? Pô, mas se ele está falando mal da antiga, é provável que quando ele sair daqui ele vai falar mal da nossa, né? Então, a parte de credibilidade que você precisa manter e a parte de confiança, ela precisa continuar, mesmo quando a relação acaba. Então, você termina um ciclo, você fecha um momento da sua vida profissional e você deixa boas lembranças. É sempre essa o seu objetivo tem que ser sempre esse. Deixar boas lembranças, deixar amizades, deixar essa relação de confiança em aberto. Até porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que amanhã ou depois você possa voltar para essa empresa, ou mesmo que não volte, mas essa relação de confiança, ela precisa permanecer. E é provável que isso aconteça várias vezes durante a sua trajetória profissional. Beleza? Meu recado era esse. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Guarda Mirim, reforçar o quanto eu sou grato por essa instituição, dizer para vocês que estão aí do outro lado, não desanimem. É claro que você vai passar por vários momentos na sua trajetória profissional de dificuldades, que você vai ter que se empenhar muito, que você vai ter que se dedicar muito, que você vai ter que abrir mão de muita coisa para conseguir o seu crescimento. Né? Estuda muito, trabalha muito, tenho certeza que você pode ter sucesso. Eu estou começando a minha trajetória ainda, não estou falando de alguém que já teve todo o sucesso do mundo, não. Estou começando, mas eu já passei por aí, eu sei quanto é importante e o quanto a minha passagem, né, nesse caminho de aprendiz serviu como alicerce, como uma base para eu hoje poder trabalhar em grandes empresas e certamente conseguir construir grandes resultados. Forte abraço!